Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda. Alô, amigo pecuarista, alô, amiga pecuarista, alô, você que está querendo começar a engordar boi, você que está querendo entrar na pecuária, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento, a sair do resultado negativo para o resultado positivo lá no confinamento. E hoje, no programa de hoje, nós vamos conversar de que forma a análise de viabilidade te ajuda a sair do zero ao lucro no confinamento. Então, o que é análise de viabilidade, né? Como assim, Marcelo, análise de viabilidade? De que forma, como fazer isso, né? Como essa análise de viabilidade te ajuda a realmente sair do zero ao lucro dentro do confinamento? Hoje eu vou falar partes importantes do que você precisa considerar realmente para sair do zero ao lucro, falar um pouco de análise de viabilidade, de como fazer as contas de uma maneira correta, do que considerar, as armadilhas que tem por aí, como a gente é influenciado por tantas informações aí em diversos canais e como muitas vezes isso atrapalha a gente na hora de tomar a decisão. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O nosso papo aqui hoje é sobre análise de viabilidade em confinamento, para engorda, para sair do zero ao lucro na engorda. E a gente tem que começar falando isso, né? Porque eu sei que você que está aí no campo, você que está aí no dia a dia, quanto é difícil, né? Você chegar lá no final, fazer as suas contas e perceber que realmente não foi possível ter um resultado positivo. Que com aquele ganho de peso que você teve, pelo valor que você vendeu os animais, com tanto que você gastou, você não fechou a conta no positivo. Realmente isso é muito difícil e acontece muitas vezes. Então, se você passou por uma situação dessas, ou há muito tempo atrás, ou ainda está passando por uma situação dessas, hoje eu vou te dizer uma parte importante que é a análise de viabilidade, fazer as contas antes de começar, né? Agora, por que que isso acontece, né? Por que que o prejuízo acontece? Por que que não se consegue muitas vezes ganhar dinheiro com confinamento? E aí, a gente ouve assim, Marcelo, mas não dá, não tem jeito, a arroba caiu de novo, rapaz, os frigoríficos faz isso, faz aquilo, não dá certo, é muita manipulação, esmaga a gente, não funciona. Na verdade, a gente não consegue ter lucro muitas vezes porque a gente não fez uma análise adequada do que a gente ia fazer, a gente não fez um planejamento adequado, a gente não se planejou, ou então a gente se planejou até, mas não fez as contas certo, errou na hora de fazer as contas, ou por prever um ganho de peso abaixo do que ele ia acontecer, ou então porque alguma coisa aconteceu no momento de vender esses animais e você não tinha nenhum mecanismo, não tinha nenhuma forma de garantir um bom preço de venda desses animais. Na grande maioria das vezes, os motivos que levam os confinamentos a ter baixa rentabilidade, ou melhor, baixo ganho de peso. Quando eu tenho problema de projeção de ganho de peso, ou seja, eu fiz o meu trabalho, fiz uma dieta boa, projetei, mas o ganho de peso não aconteceu. Se você, amigo pecuarista que está aqui com a gente hoje, também confina, você já sabe que tem várias causas aí que levam o resultado lá para baixo de ganho de peso. Então, isso também faz você não chegar no prejuízo, mas isso é muito diferente de não se planejar, de não fazer uma análise de viabilidade, de não fazer as contas antes. Quando você senta para fazer as contas, para fazer um planejamento, isso é muito importante porque, primeiro, você compra certo, muito bem, compra certo o quê? O tipo de animal certo, compra certo o alimento certo, paga o valor correto por aquele animal, procura oportunidades de compra dos animais, dos alimentos, você está atento ao seu planejamento, você está buscando análise de viabilidade. E aí, você compra por um valor, tanto os alimentos quanto os animais, que te permite chegar no lucro lá na frente, te permite chegar no resultado positivo lá na frente. Então, o planejamento evita que você caia num grande prejuízo, evita que você faça escolhas erradas, evita que você chegue lá e tenha um ganho de peso baixo, tem resultado baixo por ganho de peso baixo, por erro de projeção de ganho de peso, por erro de escolha de dieta. Então, esse é um problema importante que afeta as propriedades, que afeta quem confina, que engorda gado, não fazer as contas da maneira correta, não fazer o seu planejamento, a sua análise de viabilidade da maneira correta, e é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Então,
Eu vou dar alguns exemplos agora de alguns pecuaristas que estão comigo e que fazem e fizeram para esse ciclo agora muito bem feita a sua análise de viabilidade. Então, olha só o que acontece. Por exemplo, o Guilherme Gomes, lá de Santa Catarina, fez a análise de viabilidade certinho, ganho de peso superou a expectativa, rendimento 57,8 de carcaça, vendeu os animais terça-feira dessa semana, ou melhor, ontem. O Adriano, lá do Rio Grande do Sul, também fez o seu planejamento de carcaça, está usando uma dieta de alta energia lá, o ganho de peso está excelente. O Joel, de Santa Catarina, também. E muitos outros pecuaristas que eu acompanho, o Guido, o Tony. Essas fazendas, elas se planejam antes de começar, né? O Jean Werber, por exemplo, lá do Mato Grosso do Sul, também fez a sua análise fez a sua análise de viabilidade, seu planejamento muito bem feito. E aí, todas essas pessoas que fazem isso de uma forma bem feita, chega lá no final e atinge o resultado esperado, porque se preocupa com todas as causas, os fatores que podem atrapalhar o desempenho e cuida disso de uma forma antecipada. Então, esse planejamento é olhar para um eventual problema e cuidar dele antes dele acontecer. E é exatamente isso que a gente convida você que está aqui com a gente hoje. Esse é o convite para você entender a importância de fazer esse planejamento antecipado. Muito bem. Agora, eu vou falar alguns exemplos, vou comparar alguns tipos de dieta, por exemplo, considerando valor de arroba engordada. Então, eu vou começar com uma dieta que eu peguei para resolver, cheguei no confinamento, uma dieta que estava fraca. Uma dieta que era barata, então chamava atenção, porque era uma dieta barata, uma dieta que custava R$ 8,81 por dia, com base em resíduos, em varreduras de fundo de fábrica, chão de fábrica, em casca disso, casca daquilo, uma dieta fraca, realmente fraca, com baixo NDT. Essa dieta, que custava só R$ 8,81 por dia, levou esses animais a um ganho de peso de 880 gramas por dia. Ou seja, lá no final, para conseguir engordar uma arroba, eu precisei, ou melhor, o meu amigo aqui precisou de R$ 311,91. Então, olha que conta interessante. Você está aí olhando o noticiário, olhando o WhatsApp, Marcelo, tá difícil, você conseguiu juntar uns ingredientes, bater um trato, encher o coxo de comida, e aí, R$ 8,81 ficou a sua diária. Isso pode chamar a atenção. Isso é uma grande armadilha, uma grande cilada para você, amigo pecuarista, ou você que ainda não tem boi, mas quer começar a engordar, olhar esse valor barato de dieta. Antigamente, um sistema desse podia até funcionar, porque tinha uma margem grande, uma folga grande, então funcionava. Hoje, o cenário é completamente diferente. Então, lá no final, eu iludido com um valor de dieta barato, tive um ganho de peso de 800 gramas por dia e um valor de arroba engordada de R$ 311,91, ou seja, é tinta. Hoje, o resultado desse é tinta, e isso é um custo alimentar, não está nem considerando o custo operacional. E mesmo que o custo operacional seja baixo, ele existe, então isso é tinta. Aí agora eu vou falar da dieta do Adriano, que planejou, o Adriano Bonapaz, que está com a gente, que planejou certinho, que está lá fazendo uma dieta de alta energia, só que a dieta dele custa muito mais que isso. A dieta dele custa R$ 15,07. 16 é a próxima dieta que eu vou contar para vocês. A do Adriano custa R$ 15. Marcelo, de 8,81 para 15 é uma diferença muito grande. É uma diferença grande, concordo, percentualmente é uma diferença muito grande em reais também. Só que essa dieta, que custa R$ 15 por dia, custo alimentar, ela levou ele a um ganho de peso de 1,540 kg por dia. 1,540 kg por dia. Sem falar que ainda tem potencial de aumentar mais esse ganho de peso, mas com 1,540 kg por dia, ele já saiu do zero do nosso amigo anterior para o lucro. Por quê? Porque ele foi capaz de colocar uma arroba de carne no animal, ou seja, ele investiu para colocar uma arroba nesse animal R$ 238,38. Então, guarde esse número, R$ 238,38
foi o que o Adriano investiu. E o meu amigo, seu João, investiu R$ 311,91 para engordar a mesma arroba. Então, olha só o número que a gente está falando aqui, valor de arroba engordada. Muitos pecuaristas que eu chego para fazer a primeira visita, que eu começo a conversar, eu pergunto, ele começa a me reclamar, olha, outro dia eu estava até num outro cliente meu que eu atendo aqui perto de Bauru também, e chegaram 2 pecuaristas amigos que têm filho na mesma escola que eu tenho aqui em Bauru, nós começamos a conversar, eles são bem amigos meus, gente finíssima, e eles falam, Marcelo do céu, tá apertado, Marcelo do céu, olha, se não fizer desse jeito, se não fizer desse jeito antigo, se não deixar no pasto o boi muito tempo no pasto, se engordar, não ganha dinheiro e tal. Eu falei, nossa, é mesmo, rapaz, pois é. Fala uma coisa pra mim, Ana. Quanto que tá o seu valor de arroba engordada? Aí ele falou assim pra mim, esse número eu não tenho de cabeça. Aí, eu continuei conversando, é um amigo meu, né? Amigo a gente tem que conversar com calma, né? Não vai magoar, ofender o amigo, né? Se o senhor não tem, seu João, o valor, quanto o senhor gasta para botar uma arroba no boi, então, esquece, é melhor fazer outra coisa. Eu gosto de boi desde criança, fui criado no lombo de um cavalo, adorava correr boi no pasto, adorava correr de cavalo nas erosão do pasto, adoro até hoje não dá mais tempo de fazer isso, né? Mas, se não fizer certo, pode gostar o tanto que for, vai ter que fazer outra coisa, não vai ter jeito. Então hoje eu tenho esse canal, eu tenho esse programa, Confinamento do Zero ao Lucro, para ensinar o pequeno e médio produtor que não tem esse conhecimento ainda a sair do zero ao lucro com um método certo, consistente. E calcular o valor da arroba engordada é realmente o primeiro passo que vai entrar na nossa análise de viabilidade, que nada mais é do que fazer a conta do jeito certo para saber se aquele trabalho vai dar lucro lá no final. E o meu amigo Tunico, da dieta 3 aqui, do terceiro exemplo de dieta que eu vou dar para vocês hoje, o Tunico já usou uma dieta um pouco mais forte que o Adriano. Ele teve um valor de diária de R$16. Para ser mais preciso, R$15,71, aproximei para 16, R$15,71 por dia. Uai, Marcelo, mas se o seu João teve 8,81 e o Tunico teve 15,71, o Tunico gastou muito mais dinheiro que o seu João, Marcelo. Eu não estou entendendo essa conta que você está fazendo. Você está ficando louco. O senhor pode estar pensando assim agora, você está ficando louco. Se um gastou 8,81 por dia, o outro gastou 15,71 por dia, está errado isso que você está me falando, não é possível. O Tunico perdeu dinheiro, muito mais que o seu João. Pois é, se eu considerar só o que eu estou investindo, a minha análise de viabilidade está furada, porque eu estou olhando só o valor que eu estou investindo e não estou olhando quanto ele vai retornar lá na frente em ganho de peso. E a gente vende ganho de peso, a gente não compra alimento barato para vender alimento caro, a gente vende ganho de peso. Então, com uma dieta de R$15,71, o Tonico conseguiu botar 1,750 kg de ganho de peso. 1,750 kg. Anota aí, 1,750 kg de ganho de peso. Por isso, o valor de arroba engordada, ou seja, quanto ele precisou investir para engordar uma arroba foi R$ 218,75. R$ 218,75. Olha o parâmetro, a gente mudou a conversa. Se eu quero trabalhar com boi e sair do zero ao lucro, o meu número, a minha referência que eu tenho que passar a conversar com meus amigos lá no bar é quanto eu gasto para engordar uma arroba. E quando você começar a falar isso com eles, talvez tenha que até mudar o assunto para o futebol, né? Porque talvez ele não vai saber falar quanto que ele gasta. E aí perdeu a comparação, não dá mais para trocar experiência. Se a gente está conversando numa roda com pessoas que comparam coisas diferentes, é melhor a gente mudar de assunto, porque a gente vai ficar ouvindo coisa errada e vai ser influenciado negativamente. Por exemplo, se eu balanceei uma dieta, se eu fiz uma dieta totalmente balanceada que está redondo para te entregar o menor valor de arroba engordada, e chega um amigo seu e fala assim, mas Marcelo, você conversou com seu amigo lá e chegou e falou assim, mas Marcelo, veja bem, se eu colocar 500 gramas de farelo de soja, eu tenho do meu lado ali o farelo de soja. Nossa, não vai ficar bom? O farelo de soja é um bom alimento, Marcelo, eu vou colocar. Aí a pessoa me pergunta isso, eu falo, olha, se o senhor colocar 500 gramas de farelo de soja nessa dieta,
Não é que ela vai ficar ruim, nós temos que ajustar um balanceamento, vai ficar boa. Mas ela não vai te gerar o mesmo valor de arroba engordada lá no final. E às vezes a gente tem uma convicção enorme de fazer algumas coisas, porque ouviu muita gente falando, tem que tomar cuidado com quem você ouve falando. Se você ouve uma pessoa que estudou, que tem experiência na faculdade, no campo depois, que já errou e acertou muito, que já olhou os problemas, que já estudou a fundo, que já tem um método, que já tem resultados comprovados, isso é uma coisa. Agora, ouvir um amigo que vira e fala, põe um pouquinho de soja, a soja é boa, aí pode realmente vir tudo a perder. Ou seja, não é que a dieta vai estragar, mas vai diminuir o ganho de peso dos animais. Muito bem. Então, a diferença do seu João pro Adriano, pro Tonico é o seguinte: o Adriano ganhou R$ 514,71 a mais por boi. R$ 514,71 a mais por boi. Em 7 arrobas que eles engordaram. Todos eles engordaram 7 arrobas. O Adriano ganhou R$ 514,71 a mais e o Tonico ganhou R$ 652,12 a mais em 7 arrobas, mesmo usando alimentos mais caros. Então essa parte da análise de viabilidade é muito importante. Eu tenho que ser capaz de planejar uma dieta que vai entregar esse ganho de peso, uma dieta que seja fácil para você aplicar no seu confinamento, senão tudo que eu fiz aqui não vale de nada, porque eu fiz uma coisa linda no papel, com todo o conhecimento, fiz uma coisa bonita, mas o seu João não conseguiu aplicar, porque era muito difícil, tinha muita variável na dieta, muita coisa que variava, e aí todo esse planejamento vai por água abaixo. Mas sendo aplicável, então eu cheguei lá no final e realmente consegui fechar com o lucro, consegui sair do zero ao lucro finalmente. Então, quando a gente vai fazer análise de viabilidade, tem alguns pontos que são muito interessantes de serem considerados. Muda o cenário da pecuária nacional se todo pequeno e médio produtor souber se o que ele vai fazer vai dar lucro ou não. E se for dar prejuízo, ele não faz. Ele estudou antes, ele não faz. Ele nem compra os animais. Ele nem passa apertado, porque ele já não faz o que não vai dar certo. Então, saber fazer uma análise de viabilidade bem feita, tendo uma dieta estruturada que você vai conseguir entregar da forma certa, fácil, simples, de alta energia, principalmente se preocupando com as perdas e as contaminações, te dá uma projeção de ganho de peso que te permite fazer uma análise de viabilidade. Então eu vejo muita gente sofrendo porque não consegue saber o ganho de peso que a dieta vai dar. Ou melhor, porque faz uma estimativa, ou um chute, ou um achômetro, com base nos resultados anteriores. E eu pergunto isso para muita gente que me acompanha. Então eu vou falar um número interessante para vocês. Nesse último ano, a gente conversou com mais de 5.000 pessoas que entraram em contato conosco dentro dos nossos cursos, dentro de tudo que a gente faz profissionalmente. E dentro dessas 5.000 pessoas, eu ouvi da grande maioria delas, ou seja, mais que 65% dessas pessoas, elas fazem previsão de ganho de peso da seguinte forma: elas olham o tipo dos animais e olham o resultado anterior. Entendeu? Ou seja, elas vão lá. O ano passado eu tive 1,6 kg. Mas esse aqui é Nelore, é um lote bom de Nelore. Vai dar uns 700. Esse aqui é uma cruza Angus, um cruza Angus. Vai dar 1,8 kg. Ou esse aqui tem um pouquinho de sangue Bonsmara, é um tricross com Bonsmara. Bonsmara converte pra caramba, é verdade, isso mesmo. Então vai dar 1,9 kg. E com base nas experiências anteriores e com base no tipo dos animais. Opa, pera lá. O que é que ficou faltando de mais importante? É claro que eu tenho que considerar o tipo dos animais e eu também posso considerar um pouco do meu histórico, claro. Mas o mais importante é entender quanto aquela dieta é capaz de colocar de ganho de peso naqueles animais. Ajustando a dieta em si, o tipo de animal, o tipo de aditivo que você está usando. Como é importante saber o tipo de aditivo. Cada aditivo tem um poder de fogo maior ou menor, um modulador de fermentação ruminal para mudar o perfil de ácidos graxos produzidos, melhorar o ganho de peso e o ganho de carcaça, seu João. É muito importante esse ajuste fino,
muito bem feito. E aí, saber qual tipo de aditivo eu estou usando e saber também o consumo desses animais, o percentual do peso vivo que eles estão consumindo, ou o seu histórico de consumo que você tem para esse tipo de animal dentro do seu confinamento. E aí você vai ter uma previsão de ganho de peso muito bem feita. E é claro que quanto mais simples for a dieta e mais potente a entregabilidade dela, ou seja, o quanto ela vai colocar de ganho de peso, vai ser maior nos seus animais. Isso é muito importante para chegar lá no final e fechar uma conta positiva. Agora, eu vou fazer, antes de terminar o nosso bate-papo de hoje, eu vou fazer uma conta junto com vocês aqui que estão comigo. Eu vou fazer uma conta que é o seguinte. Se você compra hoje um animal de 13 arrobas, e vamos fazer uma conta hipotética, considerar o valor de arroba 300 para facilitar a conta dos dois lados. Então, fui lá comprar um animal com 300 reais, o valor da arroba dele, um animal de 13 arrobas, eu paguei 3.900 reais. Muito bem. Aí, com 100 dias de coxo, esse animal, com uma dieta mediana, não aquela dieta fraca que eu mostrei aqui, que deu 880 gramas por dia, uma dieta mediana, que deu aí 1,3 kg por dia. Isso é uma realidade, 1,3 kg, 1,4 kg é uma realidade, aliás, é a maioria, né? Então, uma dieta que deu aí 1,3 kg por dia, em 100 dias de coxo, esse animal que foi para o abate e rendeu 54%, ou seja, teve um rendimento de carcaça de 54%, esse animal foi para o abate e você, que é o dono dele, faturou R$ 5.600 com esse animal. Então, 100 dias de coxo, um ganho de peso de 1,3 kg, 54% de rendimento de carcaça, você faturou com esse animal R$ 5.600. Agora, esse mesmo animal, tratado da forma que eu ensino, com o método certo, seguindo passo a passo do método, com um ganho de peso de 1,7 kg, com 55% de rendimento de carcaça, você vai faturar com esse mesmo animal R$ 6.160. Então, R$ 6.160 menos 5.600, em 30 bois que você tem, engordando do jeito certo, tendo esse ganho de peso, em 30 bois você vai faturar R$ 16.800 a mais por ciclo. Se pegar esses mesmos 30 bois em um ano, você vai faturar R$ 50.400 em um ano. Olha isso, mudando o ganho de peso, mudando o método, seguindo passo a passo, fazendo de uma forma ainda por cima mais simples, de maior entregabilidade, que leva a esse ganho de peso maior. Se você tem 60 bois, em 60 bois em um ano, você vai faturar R$ 100.800 a mais. Então, veja bem, a importância de fazer o planejamento, fez o planejamento, tem um método, tem uma dieta estruturada, tem um manejo simples para ser executado, que a tua turma aí ou você mesmo, se você é pequeno e médio, você mesmo é capaz de entregar isso. E ainda por cima, uma coisa importante, esse método que eu ensino, ele leva em consideração uma dieta que você vai entregar uma baixa quantidade de matéria original. A quantidade de matéria seca é a mesma, mas ela tem menos água. Então você vai gastar menos diesel para entregar. Então o custeio acaba sendo menor também. Então, se você muda de ganho de peso, muda de patamar, fazendo uma coisa mais constante, mais forte, que funciona, o faturamento a mais por ano em 50 bois vai ser 30 bois vai ser R$ 16.800. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui. Sim, arroba do boi gordo com 290, 300, 270. Vamos lá. Vamos extrapolar essa conta para os dias de hoje. Muito boa observação, Ivan, porque a gente tem que olhar mesmo o que está acontecendo no mercado hoje. E quando a arroba cai assim, a gente fica assustadíssimo, porque realmente caiu a arroba, Marcelo, do céu. Olha só, se você está com seus custos de produção aí na mão, eu vou te dar um exemplo numérico com os dias de hoje. Vamos lá. Olha, eu gostaria até de poder dividir a tela do meu computador com vocês, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer isso pelo YouTube. Amanhã eu vou fazer uma nova edição do programa e eu vou dividir, mas eu vou dizer alguns números para você. Por exemplo, comprou um animal, pagou R$ 4.000 esse animal, Ivan. R$ 4.000 um animal de 370 quilos, certo? E o valor da arroba de compra dele foi R$ 324. A gente sabe que muita gente vai ter que pagar ágil mesmo no boi magro, ainda mais se for um boi um pouco mais pesado, né? Depende da região que você tá. Agora, lembra uma coisa, quando eu faço análise de viabilidade e uso essa planilha aqui que eu tenho, você vai falar assim, Marcelo, mas será que eu vou comprar esse boi aqui? Não vou comprar esse boi agora. Peraí, eu vou comprar esse outro aqui, eu vou esperar mais um pouco. Esse boi aqui talvez não me leve no mesmo resultado.
Sim, isso é verdade, mas vamos considerar que a gente chegou na conclusão que vamos comprar esse boi que vai dar bom. Muito bem. Marcelo do céu, mas a arroba eu vou vender ele por... Vamos considerar aí uma arroba vendida por R$285. Eu tô olhando, eu até vou, não vou conseguir printar a tela aqui para vocês, mas tudo bem. A gente faz a conta aqui, vocês vão acompanhando, eu tô com o meu computador aqui embaixo, eu vou fazendo a conta, vocês vão acompanhando. Então, nessa planilha, eu mudo todas as variáveis. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma arroba de 270, quanto você falou aqui? Deixa eu ver, R$270 o boi gordo. Vamos colocar uma arroba de 270. Muito bem. E aí, eu vou entregar esse animal, não sei com quanto de peso você entrega aí na sua região, mas uma coisa importante é essa conta também. Se você está dentro de um programa que paga por cobertura de carcaça, enfim, que tem alguns tipos de bonificação, e aí você tem que levar isso um pouco mais, vamos dizer assim, esse confinamento um pouco mais adiante para botar essa gordura, a gente sabe que depois de uma determinada fase do confinamento, a gente perde eficiência para poder botar qualidade de carne e gordura. E aí, nesse momento, a gente começa a ficar assim, bom, se eu perco eficiência, eu preciso ganhar a mais por isso. E a minha análise de viabilidade muda completamente, porque o valor da arroba que eu vou receber é completamente diferente desses 270, certo? Muito bem. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou procurar abater esse animal com 19 arrobas e se dentro do frigorífico que eu entrego for um boi China, por exemplo, 19 arrobas, com 19 arrobas eu consigo entregar esse animal, vou lá e alimento na minha planilha. 19 arrobas, vamos ver aqui, com rendimento de carcaça de 55%. Então eu vou pagar nesse animal, vou comprar um animal lá, vou pagar nele R$324 arroba, aí eu vou ver, dependendo da região que você tá, por exemplo, quanto que é o preço da tua dieta hoje, isso vai variar demais, vamos supor que você, por esse valor de arroba, você deve estar aí mais na região central do Brasil, mais ou menos por aí, e só um exemplo, a gente sabe que o milho na região central do Brasil, nessa época, conseguimos comprar R$65 a saca, R$70 a saca, depende da quantidade que você negocia, muito bem. E aí, apertadíssimo, espremidíssimo, eu cheguei lá num valor de R$1.000,58 o confinamento desses animais e me sobrou R$100 líquido, numa arroba de 270 e pagando 324. Marcelo, mas isso é positivo, é quase zero, é positivo, mas é quase zero. Muito bem, é positivo, não é grande, mas é positivo, considerando um cenário completamente desfavorável, pagando uma arroba caríssima. Agora, se você, num cenário como esse, fazendo análise de viabilidade, você vai falar assim, peraí, para que eu consiga ganhar um pouco de dinheiro, eu não posso pagar R$324 a arroba do boi magro hoje, não existe isso, Marcelo, eu não vou comprar boi nesse preço. Muito bem, então vamos ver, o máximo que eu pagaria hoje por arroba desse boi, vamos falar assim que seria, vamos fazer uma projeção aqui, 283, um pouquinho de ágio, vai? Paguei 283 a arroba do boi magro, 283,78 aqui na minha planilha. R$3.500, um garrote de 370 quilos. Talvez isso seja realidade na sua região, talvez não. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, você tem que fazer essa conta. Pode ser que ela não fique boa, ou pode ser que ela fique ótima. E o que vai me dizer se eu vou engordar ou não é justamente fazer a análise de viabilidade. Por isso eu te agradeço por essa pergunta, você me ajudou bastante a mostrar a importância da análise de viabilidade. Dessa forma que eu alimentei a planilha agora, olha só, eu paguei R$3.500 nesse animal e estou engordando ele com um custo até alto, estou pagando aí, vamos olhar aqui o valor da diária dele, R$12 a diária dele com esse milho, e aí eu chego lá na frente com R$589 de margem líquida desse animal. Pode ser verdade, Ivan? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser. Depende da tua região. É muito importante hoje em dia a gente ser profissional no que a gente faz. Agora, dieta tem que ser boa, tem que ser simples, tem que ser entregável. E aí, quando a gente consegue deixar o manejo simples, se o manejo está simples, e eu fiz uma análise de viabilidade bem feita, eu dou conta de realmente
entregar aquela dieta de uma maneira ideal, porque ela é simples o suficiente para ser entregue, eu estou controlando as perdas e desperdício lá no final e ainda trabalhando com o mecanismo de proteção de preço, eu fechei a cadeia inteira. E uma outra coisa que eu sempre falo para a turma que me acompanha é o seguinte: dá uma olhada no mercado, para quem você vai vender essa carne. Talvez você é pequeno produtor, médio, tem poucos animais, não necessariamente você precisa entregar essa carne num grande frigorífico. Tem várias maneiras de entregar essa carne e às vezes até fazer uma parceria e usando uma dieta forte, uma dieta de alta densidade energética, com os aditivos corretos, na quantidade de matéria seca ingerida diariamente correta, sem muita variação, a qualidade de carcaça tende a melhorar. E aí, obviamente que o seu produto vai começar a ser um pouco diferente. E a gente sabe a luta que é realmente com frigorífico, como é difícil, como é um negócio arretado, realmente bem difícil, mas o convite hoje é para que a gente comece a fazer um produto bom, melhor, diferente, ao contrário do seu João, que tinha dieta cheia de casca, resíduo, fibra daqui, fibra dali, dieta barata, que não conseguiu botar nem 1 quilo de ganho de peso por dia, e aí o custo de arroba extrapolou para R$ 311,91. Então, isso é justamente o oposto do que a gente estimula hoje, o oposto do que a gente ensina. Meu propósito aqui é realmente ajudar quem é pequeno, quem é médio, a crescer, a produzir certo. Eu tenho certeza que quanto mais gente produzindo certinho, bonitinho, nesse nosso Brasil de meu Deus aí, a gente consegue ganhar força, a gente consegue ter mais acesso à carne. A semana que vem, por exemplo, aqui na região de Bauru, a gente vai fazer uma iniciativa importante palestrando sobre a influência da carne na saúde e como é bom trabalhar com boi no campo para uma creche aqui de Bauru. Esse é um projeto que está começando agora e vai ser uma série de vídeos que eu vou colocar aqui no canal, estimulando as crianças realmente a trabalhar com boi, a conhecer como é gostoso trabalhar com boi. E veja bem, engordar certo é importante. Eu conversei bastante com o Ivan, vou agradecer ele mais uma vez, ele me apertou aqui, me colocou um valor de arroba lá embaixo e a gente viu que mesmo hoje a gente consegue fechar positivo. Marcelo, é quase zero. Tem épocas que a gente vai ter que ser assim mesmo, sabe? A gente tem que analisar o ciclo longo, o ciclo de boi é longo, não é curtinho, por isso que as pesquisas em boi demoram mais que em frango, em porco, o ciclo é longo, então a gente sabe que tem que avaliar um período maior. Mas, mesmo assim, fazendo análise, nós chegamos numa conta positiva. Muito bom. Então, o que eu tinha para falar hoje era isso, que eu vejo as pessoas fazendo por aí muitas vezes, é ficando aterrorizado nesses momentos que o valor da arroba cai, e eu entendo, é normal, a gente é ser humano, mas o que eu te convido hoje é não ficar olhando só o preço de alimento caro, não ficar olhando só o valor de arroba barato, não ficar olhando só notícia ruim, porque isso não dá certo, isso não funciona, isso te joga pro buraco. Não continuar fazendo sem saber o que tem que fazer, sem fazer previsão do que tem que fazer. Mais um comentário aqui, agropecuária farroupilha. Comercialização em grande escala é um desafio, com certeza absoluta. A gente sabe, quem tem que escalar 1000 bois aí por semana, a gente sabe a dureza que é. Mas olha, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo um bom relacionamento com os frigoríficos e vai melhorando a nossa produção, e as pessoas vão falando sobre isso, falando, daqui a pouco você está verticalizando aí. Você acha que no futuro aqui a gente vai continuar com essa mesma estrutura de venda, do jeito que é hoje, esse monopólio? A gente fala assim, frigorífico vai acabar com tudo, vai ser um monopólio. Olha só, a tendência mundial não é muito isso não. Se a gente olhar por aí, a gente vê, olha o exemplo do Uber, por exemplo, olha o exemplo de várias outras coisas que linha telefônica, que era, hoje em dia olha como é que é, né? Então é muito importante sim pensar que vai mudar isso. Existem cooperativas de carne em alguns estados, no Paraná. Meu amigo Tony Garcia, lá da Quality Carnes, com a gente aqui no programa. Um grande abraço para você. Alguns exemplos aí muito interessantes. Sim, pessoal da agropecuária farroupilha, tem que fazer contrato, tem que amarrar as coisas. De preferência, exatamente, travar. De preferência do começo ao fim, mas isso é uma coisa um pouco mais avançada para quem está começando na pecuária. Os contratos, as travas, são coisas que tem que fazer bem feito, tem que saber fazer para não tomar tinta também, tem que entender de ciclo pecuário com certeza. Muito bem.
Então, o que eu vejo funcionando é as pessoas que fazem com método, que tem um método, que quer começar a engordar, que tem poucos animais, que não tem poder de fogo, que não tem muita estrutura, que faz de um jeito simples, com uma dieta simples, entregar uma boa dieta, um bom manejo, pensando na redução das perdas e dos desperdícios, porque isso é um ponto importantíssimo. E justamente o que a gente está falando aqui agora, isso é um negócio de compra e venda, tem que conversar, tem que começar a entrar nesse mundo dos negócios. Muito bem. E isso, seu João, é diferente do que o seu pai te ensinou, a encher o coxo de comida com muito volumoso, que a gente falou aqui é totalmente diferente disso, é fazer de um jeito controlado, mais simples, mais fácil para garantir ingestão de matéria seca, ingestão de nutrientes todos os dias. Então, para sair do zero ao lucro, a gente tem que ter um método e a gente tem que ser constante. Constância no manejo é um grande segredo. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Você que está disposto a mudar e quer fazer diferente, pensa o seguinte: o que funcionava antes não funciona mais. Hoje a gente trabalha com tecnologia de acordo com o que você é capaz de aplicar. Tecnologia que você consiga aplicar, colocar em prática aí na sua fazenda. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente no direct por aqui também, ok? Lembra que tudo começa com um objetivo, esse objetivo está dentro da nossa cabeça, que é realmente fazer bem feito, é isso aí, pessoal da Farroupilha, fazer, tem que modernizar, sim, é importantíssimo. E se a gente for falar de pasto, de tecnologia de pastagem, integração lavoura-pecuária, então, vixe Maria, aí a gente conversa a noite inteira aqui, mas tem que pensar nessa parte também, importantíssimo. Lembra, você que está aqui com a gente, só uma dica antes de encerrar, lembra que o bezerro é a fase onde o investimento que eu faço em nutrição tem maior retorno, porque é um momento que o animal está propício a ter um estirão de crescimento, e pensar em boi no coxo tem que pensar em programação fetal desde a barriga da vaca e todo o ciclo. E lá no confinamento tem que ser simples, tem que ser preciso, tem que ser constante, tem que evitar perda para sair do zero ao lucro. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e uma ótima noite.